Abra aí sua lição. Lição de número 1, o avivamento espiritual. Mas antes disso, eu quero apresentar, está aqui a lição, Aviva a tua obra, subtítulo, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Repita comigo, aviva a tua obra. Subtítulo, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Muito bem, agora bem forte, bem alto. Aviva a tua obra. Mais uma vez, aviva a tua obra. Isso, comece com alegria, com graça. Já pensou na primeira lição? Aviva a tua obra, Senhor. Assim meio. Então, aviva, fale com garra, com alegria, com vontade. Aviva a tua obra, Deus. Louvado seja o Senhor. Lição de número 1. O avivamento espiritual será ministrado hoje e no dia 1º. Lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Lição de número 3, o avivamento no Novo Testamento. Lição de número 4, o ministério avivado de Jesus. Lição de número 5, avivamento na vida da igreja. Lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro, ok? Lição de número 7, Estevão, um mártir avivado, muito interessante. Lição de número 8, o avivamento espiritual no mundo. Lição de número 9, o avivamento pentecostal no Brasil. Quem é pentecostal, de glória a Deus. Interessante que, se os irmãos observarem, quem gosta muito de EBD, sempre a lição 8, 9 ou 10 trata aí do pentecostalismo, ok? De uma forma histórica, doutrinária, enfim, sempre eles trazem essa característica na CPAD, né? Lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Lição de número 11, o avivamento e a missão da igreja. Lição de número 12, vivendo no Espírito. E por último, 13ª lição, aviva, ó Senhor, a tua obra. Ok? 13 lições que compreendem 3 meses, né? O primeiro trimestre de 2023. O comentarista é o pastor Elinaldo Renovado. Sempre na primeira lição, eu gosto de falar quem é o pastor, para que os irmãos possam pesquisar mais obras dele e também se aprofundar em seus escritos, ok? Ele é ministro do Evangelho, comentarista das lições bíblicas e escritor, é bacharel em economia e mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é mestre em ciências da religião pela FAETEL. Ele é pastor presidente da Assembleia de Deus lá em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. É autor de diversos livros, entre eles Ética Cristã, O Caráter do Cristão, é um comentário de Colossenses que ele faz, Aprendendo Diariamente com Cristo, Os Perigos da Pós-Modernidade, é um excelente livro. Eu uso ele quando ministro a matéria de apologética no curso teológico médio no IBEM, e Deus e a Bíblia, todos eles publicados e editados pela CPAD, que é a casa publicadora das Assembleias de Deus. Eu incentivo, de igual modo, a igreja, além de adquirir a revista da CPAD, que é essa aqui, que é de adultos, os irmãos que puderem também e queiram se aprofundar, comprem um livro de apoio, ok? Sempre que um autor da CPAD ele faz uma lição, ele aprofunda muito o assunto. Como ele tem limite de caracteres que ele pode colocar na revista, ele tem que ter esse livro de apoio. Então, tudo aquilo que ele pesquisou, expandiu o tema, ele coloca no livro de apoio, ok? Então, vamos lá. Lição de número 1, o avivamento espiritual. Texto áureo, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, já foi lido. E eu quero ler a verdade prática. Diz assim a verdade prática: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos, são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Então vamos lá, leitura bíblica em classe já foi feita. Vamos para a introdução. Abra aí na minha página do professor, página 5. Vamos ler em nome do Senhor Jesus. Diz assim a introdução: neste trimestre,
estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Olha como é interessante. Eu destaquei aqui alguns pontos importantes. Primeiro, veremos o quanto ele é indispensável para três coisas, como diz aqui o autor: o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Aprendermos sobre avivamento espiritual é importante porque saberemos como se deu o crescimento, o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. E ele fala aqui de uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Outro ponto que eu destaquei, ele fala que nós iremos fazer um contraste, constatando a diferença aí do verdadeiro avivamento espiritual para movimentos ocasionais, ok? Vamos lá desenvolver a partir da introdução. Ele fala aqui de movimentos ocasionais. Primeira coisa, nós não podemos confundir reavivamento com grandes ajuntamentos. Nós não podemos confundir o verdadeiro avivamento espiritual, o avivamento bíblico, com apenas ocasiões onde há um grande ajuntamento de pessoas, onde há um conglomerado de pessoas que apenas se emocionam com uma pregação poderosa. Avivamento bíblico é diferente, é isso que o autor ele quer tratar de acordo com a lição apresentada. Existe uma gama de conceitos no que se refere à palavra avivamento. Na verdade, existem muitas definições. E o primeiro tópico dessa lição, ela tem em vista a definição do verdadeiro avivamento espiritual. Mas existe algumas coisas que atrapalham uma definição pura, uma definição certeira, uma definição bíblica do que seja avivamento. A maior parte desses vícios, podemos chamar, são questões hermenêuticas, ou seja, não saber interpretar o texto bíblico. Vamos observar. Primeiro, o primeiro grande vício é tentar interpretar as escrituras a partir das experiências pessoais e ver avivamento onde não há avivamento. Ou seja, uma pessoa, ela tem uma determinada experiência espiritual e ela enquadra aquela experiência que ela teve como um avivamento espiritual. Pastor, pode acontecer e ser genuíno? Sim, mas pode ser uma falsa concepção? Também. Porque avivamento espiritual, ele tem um conjunto de pré-condições para que aconteça. Ele tem um conjunto de fatores e requisitos que são exigidos para que haja o verdadeiro avivamento espiritual. Ou seja, você não pode ter uma experiência com Deus e dizer que aquilo é avivamento se não há amparo nas Sagradas Escrituras. Não é avivamento, é uma experiência isolada que você quer colocar como ponto doutrinário. O que vem primeiro, as nossas experiências ou a palavra de Deus? A palavra de Deus. O que nós chegamos como conclusão? A experiência, ela advém de uma vida que é pautada na palavra de Deus. Se a sua vida é direcionada às Sagradas Escrituras, todas as experiências que você terá são genuínas, porque são pautadas na verdade das Sagradas Escrituras. Então, experiência genuína, ela tem como condição advir das Sagradas Escrituras. Ela tem que vir da palavra de Deus. Não existe verdadeira experiência espiritual se não vir das Sagradas Escrituras. Porque se não fosse, seria fácil. O cânon ainda estaria aberto. Os 66 livros da Bíblia ainda estariam abertos, né? Ele está fechado, estão totalmente concisos. Há um condão dourado que liga todas as Sagradas Escrituras, de Gênesis e Apocalipse, e ele não exige mais e não precisa de experiências que estão fora deles para validar a sua verdade, que foi repassada a mais de 40 autores na Bíblia Sagrada.
Então a Bíblia, ela trata do que é avivamento, ela trata do que é renovo, revivificação, ela fala do renovadamente, e é a partir dela que iremos saber o que é verdadeiro avivamento espiritual, ok? O segundo é ler o texto bíblico a partir da história da igreja, que é um grande erro. As pessoas costumam definir o que é avivamento por meio de biografias de grandes homens na história da igreja. Por exemplo, John Wesley, George Whitefield, por exemplo, John Clayton, eles falam também de Jonathan Edwards, tem pentecostais, o próprio Daniel Berg, Gunnar Vingre, Alcebiades Vasconcelos, João Jonas aqui no Maranhão, Estevão Ângelo de Souza na região do Maranhão e também em São Luís. Enfim, eles costumam definir verdadeiro avivamento a partir de casos isolados na história da igreja. Avivamento não é apenas isso. Isso pode ser um desenrolar de algo que foi pautado nas Sagradas Escrituras, mas você não pode olhar para um fato isolado da história da igreja e dizer que aquilo define avivamento de forma plena. É um equívoco, porque o que define avivamento é o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia conceitua, e a partir dali há desdobramentos ao longo da igreja. Observe que nós estamos no século 21, e para trás houve diversos avivamentos. Eu posso citar nas 4 eras da história da igreja: a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea, ou atual, podemos dizer. No século XVI houve um grande avivamento. No século II houve um grande avivamento em Pentecostes. No século de número 6 houve outro grande avivamento com os morávios. Houve avivamento com Agostinho de Hipona, com o próprio Martinho Lutero, com João Calvino na Suíça. Enfim, na história da igreja, Deus sempre usou homens e mulheres para serem canais de bênção e que o evangelho fosse pregado de forma genuína, ok? Então, a maneira correta de definirmos avivamento, aprendemos aqui apenas na introdução, é por meio da palavra de Deus. Maravilha. Então vamos lá. Somente na palavra de Deus que encontramos a definição verdadeira do que é um avivamento. Somente por meio da palavra. Não está na lição. Eu estou apenas expandindo o tópico aqui da introdução, ok? O fato é que a palavra avivamento, se você colocar, eu tenho alguns softwares bíblicos, você digita avivamento, você não vai encontrar na literatura bíblica essa palavra, avivamento. O que você pode encontrar são palavras correlatas, verbos correlatos, como por exemplo, renovar, vivificar e revivificar. São palavras que são atreladas ao entendimento de avivamento, né? Paulo diz que a renovação do nosso entendimento é necessária para a nossa transformação. É um exemplo, não é verdade? Transformação, renovação de entendimento. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Ele fala de renovação. Aqui, em termos simplórios, pode ser enquadrado como um avivamento, renovação de mente, revivificação de espírito, renovação de alma. É reavivamento, avivamento. Mas a palavra você não vai encontrar avivamento, ok? Vai encontrar termos correlatos, ok? Fica biblicamente claro que avivamento é a ação do Espírito Santo por meio da palavra de Deus. O que o Senhor faz? Ele renova o amor do cristão por ele, eleva o interesse do homem pela palavra, ele dá clareza espiritual e permite que tenhamos uma disposição mental aprovada diante do Senhor. Portanto, avivamento é uma obra extraordinária de Deus, em que ele traz seu povo de volta à vida. Olha como é interessante. Isso aqui é a definição, sabe de quem? De Augusto Nicodemos. Parece até um pentecostal, né, falando. Achei interessante. Ele fala que o avivamento não é apenas uma obra de Deus, mas uma obra extraordinária interior, realizada individual ou coletivamente, em que somos trazidos de volta ao estado de vivacidade, ok? Acompanhe aí, primeiro tópico, o que é avivamento espiritual? Subtópico, avivamento espiritual. Elinaldo Renovato fala que em primeiro lugar, avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Ele poderia até ter colocado, é uma intervenção de Deus na história. É uma intervenção de Deus em um dado momento, em um tempo, ok? É a definição da revista da CPAD. Mas eu criei a minha definição. O irmão quiser anotar, vai estar gravado, depois olha no YouTube.
a minha definição do pastor Israel Lucas. O que é avivamento, pastor? Eu criei. É a intervenção do Espírito Santo por meio de sua palavra no coração de um pecador arrependido. Vou repetir. É a intervenção do Espírito Santo por meio de quê? Da sua palavra. No coração de quem? De um pecador arrependido. Grupo ou nação? Eu expandi. Essa revivificação gera, o que gera esse avivamento? Clareza espiritual, renova o nosso amor pelas coisas de Deus e transforma o nosso caráter segundo a vontade do Senhor, a vontade do próprio Deus. É isso que é avivamento. Olha como é maravilhoso. Eu vou repetir, eu vou ler tudo. O que é avivamento? É a intervenção do Espírito Santo por meio de sua palavra no coração de um pecador arrependido ou vários corações, grupo ou nação. Essa revivificação gera clareza espiritual, renovando o nosso amor pelas coisas de Deus e transformando o nosso caráter segundo a sua, eu até coloquei com S maiúsculo, a sua vontade. A vontade de quem? A minha vontade ou a vontade de Deus? A vontade de Deus. Muito bem. Então, avivamento, ele pressupõe uma reforma de costumes, mudança de caráter, procedimentos e paradigmas. Torna-se evidente que o conceito é bem mais profundo do que meramente expressões e manifestações emocionais. Eu quero tocar nesse ponto aqui e expandir. Ou seja, avivamento espiritual tem mais a ver com uma renovação do nosso interior, que gera, por sua vez, emoções externas, do que apenas emoções superficiais em um dado momento. Vamos supor, o que parece avivamento? Convida-se um pregador famoso, um cantor gospel top, enche a igreja, organiza ela, faz um grande culto pentecostal, pronto, aquele culto houve um avivamento. Não, isso não define um avivamento bíblico. Avivamento bíblico, ele é mostrado ao longo da vida desse pecador, e não apenas em um dado momento da sua história. Ele pode ter um encontro com Deus naquele culto, e aquilo pode desencadear uma vida avivada, uma vida transformada. Mas uma vida avivada, ela é caracterizada por uma vida de santificação, por fruto do Espírito Santo. Uma vida onde ele, de fato, reflete o caráter de Cristo, onde a pessoa foi transformada verdadeiramente. Por quê? A pessoa que se converte na emoção, quando a emoção passa, ele se desvia. A pessoa que se converte por meio da palavra, a palavra ela permanece firme no coração dessa pessoa e ela não se desvia dos caminhos do Senhor. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com cada um de nós. Pode bater vento, pode bater tempestade, a nossa mente é renovada pela palavra. A Bíblia não fala que a nossa mente é renovada por grandes cultos, onde há pregadores famosos, que são caros, e com isso a nossa mente é renovada. Você pode ter um renovo de Deus, um exultar em línguas estranhas, mas o que vai caracterizar é o que você vai fazer na segunda-feira. Não adianta falar em línguas no domingo, chegar na segunda, se desviar com os velhos pecados. Não adianta ser cheio do Espírito Santo no culto de doutrina, chegar na quinta-feira, voltar aos seus pecados domésticos, aos pecados não confessados, aos pecados que estão no teu coração. Você ainda não foi avivado. Porque aquele que deixa o pecado, ele alcança o quê? A misericórdia. Então, à medida em que ele alcança essa misericórdia, ele abre espaço para Deus, para que ele receba o verdadeiro e genuíno avivamento. Então, para que haja o derramado do Espírito Santo de forma genuína, nós temos que confessar os nossos pecados e deixá-los, para ter um coração propício para Deus trabalhar. Quem tem esse coração limpo, diga glória a Deus. Isso aí. Além disso, deve ficar claro que o alvo do avivamento na história da Bíblia, primeiramente, é a igreja. Olha como muitas pessoas confundem, eu achei interessante. O alvo do avivamento na Bíblia é sempre o povo de Deus e não o mundo. Sabia disso? Por isso que muitas pessoas confundem avivamento com cruzada evangelística. Não, isso é apenas um desenrolado que aconteceu no seio da igreja. É um desembocar, é um braço de um rio. É isso que é. Ou seja, o avivamento da igreja, o primeiro alvo de Deus é trabalhar no meio da igreja. É transformar o que são da igreja. Porque através do que ele faz na igreja, é que seremos luminares, luzes. Vamos salgar essa terra por onde nós andarmos. Ok? Então é a partir disso que se caracteriza o verdadeiro avivamento. Então é por meio da igreja que o mundo ele é o quê? Alcançado.
Vou repetir. É por meio da igreja que o mundo é alcançado. A causa impeditiva para que a igreja experimente o verdadeiro avivamento não é o mundo, e sim a própria igreja. Sabia disso? Eu não consigo pregar, não consigo fazer a obra do Senhor, porque está acontecendo isso no mundo ao meu redor. Você está olhando para o Deus errado. Você criou um próprio Deus no teu coração, formatou um Deus imaginário. Porque quanto mais as coisas acocham na vida do crente, aí é que Deus trabalha de forma mais incisiva. É quando tudo desfavorece. Tem muitas pessoas que colocam um obstáculo para fazer a obra do Senhor. Senhor, eu vou fazer a tua obra quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu terminar isso, quando eu terminar aquilo, quando eu terminar de pagar isso, eu vou começar aquela campanha. Meu irmão, quanto mais as coisas acocham, é que Deus ele mostra um milagre, aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Como é que eu vou dizer que algo é milagre se acontece quando eu programo? Não é milagre, é algo esperado. Algo esperado, algo programado não é milagre. E Deus é especialista em fazer milagre. O que é milagre? Está tudo fechado, as portas estão todas fechadas, eu não consigo vislumbrar uma esperança. Aí Deus age na nossa vida e nos mostra: eu sou Deus na tua vida e ajo quando quero, da forma que quero, para te usar e te transformar. É isso que Deus faz. Então, para que possamos clamar os quatro cantos: Senhor, aviva a tua obra, devemos evidenciar uma vida de total dependência a Ele. Ok? Então, vamos lá. Não confunda avivamento com cruzada evangelística. Segundo, não confunda avivamento com grandes festas, com pregadores caros e cantores famosos. Não confunda avivamento com entretenimento. Tem gente que acha que é apenas entreter a igreja, colocar programas, fazer, por exemplo, retiro atrás de retiro, fazer confraternização atrás de confraternização, fazer festa atrás de festa, faz um vocal no mês, são 12 meses no ano, coloca cada mês um departamento, um vocal pronto, aquela igreja é avivada. Não, o avivamento ele não começa no entretenimento, ele começa às vezes na escola dominical, no culto de doutrina, no culto de ensino, quando a igreja se volta para a palavra com o coração aberto. A partir dali começa o verdadeiro avivamento. E não o contrário. Não confunda avivamento com entretenimento. Não confunda avivamento com emocionalismo superficial. Aquela pregação daquele pastor foi tão maravilhosa, derramou lágrimas dos meus olhos, mas você chegou na segunda, continuou cheio de Deus? Não adianta ser cheio de Deus no culto para as pessoas verem se você chega em casa e desrespeita seus filhos, se você chega em casa e desrespeita sua mulher, se você está nas redes sociais e não sabe usar as redes sociais, se você tem o seu celular e sua mulher não tem acesso ao seu celular, se você tem segredos que sua mulher ela não pode saber. Como é que você quer experimentar o verdadeiro avivamento se existem pecados a serem confessados? Não tem como experimentar. Você tem que estar com o coração limpo, puro diante de Deus, para que Ele possa te usar da forma que Ele quer, para a honra e glória do seu nome. Então, não confunda avivamento com emocionalismo superficial. Do que adianta pular aqui no culto à noite com grandes pregadores, chega na segunda, você se curva diante do pecado. Isso não é avivamento. Você está se enganando. É como um sepulcro caiado, bonito por fora e por dentro está todo destruído, está podre. É isso. Em primeiro lugar, avivamento é uma volta às Escrituras. Pastor, o senhor está lendo ponto a ponto? Não. Eu ministro assim, eu não costumo. Porque todos aqui, graças a Deus, sabem ler. Podem chegar em casa, ler, conferir. Eu sempre olho o assunto, estudo todo o assunto e faço algo a mais. Vou expandir esse assunto para que o irmão vá com mais conhecimento, mais palavra para a sua casa, tá bom? Mas eu vou ler aquilo que destaco ser mais importante. Então vamos lá. Em primeiro lugar, avivamento é uma volta às Escrituras. Repita comigo. Avivamento é uma volta às Escrituras. Pronto. Nada, escute, nada é mais ofensivo a Deus do que substituirmos sua santa palavra por doutrinas e preceito de homens. Isso é muito ofensivo a Deus. Por isso que culto de ensino, meus irmãos, é o principal culto que a igreja pode ter. Aliás, todo culto é culto de ensino. Não pode existir uma pregação que você não tenha aprendido nada. Que pregação é essa que eu não aprendi nada? Não é verdade? Eu vou ensinar o Cremos na quarta-feira para os irmãos.
No domingo eu vou ministrar sobre parábolas de Jesus, mas todo o culto eu tenho que ensinar. Se eu não ensinar, eu não cumpri o meu chamado como pastor. A principal tarefa do pastor no seu ministério é ensinar a igreja, é não deixar os crentes pecarem em paz. Então, quando o pastor te ligar, meu filho, por que você não veio no culto? Esse pastor fica me ligando, me cobrando, é porque ele não quer que você vá para o inferno. É por isso que há essa cobrança, há essa exortação, há esse cuidado, há esse carinho, há essa palavra amargosa. O povo que estava no Egito, eles comeram cordeiro assado, verdade ou não? Não estava gostoso? 3 anos, novinho, macho, sem mácula, sem defeito, mas tinha a salada, coisa ruim, erva amargosa, como diz lá em Êxodo 10, não é verdade? Eu pesquisei, uma delas era chicória, o nome da salada lá, ruim, meu irmão, azedo. Por quê? Porque Deus queria que o povo se lembrasse do tempo da escravidão, se lembrasse de onde Deus tirou. Então um pastor tem que te lembrar coisas que você não quer ser lembrado. Porque tem gente que só quer o melzinho da pregação. Deus vai te dar vitória, vai te sustentar, vai te erguer, vai abrir a porta, vai te dar emprego, vai te dar carro, vai te dar moto, vai te dar filhos maravilhosos, tudo, aí vai te dar. E você, o que está dando para Deus? Se não vive uma vida de santidade, se não é honesto nos teus trabalhos, nas tuas economias, se não dizima, se não oferta, e você quer ser abençoado, para pedir é bom, mas para dar, não é verdade? Então você tem que ter esse cuidado no seu coração, zelar por aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na tua vida, na vida da igreja. Então, em primeiro lugar, o avivamento é uma volta às Escrituras e nada substitui a palavra de Deus. Se você escutar uma pregação onde o pastor não cita o nome de Jesus, desconfie desse pregador. Eu falo isso com toda certeza, porque tudo deve desembocar na pessoa de Cristo e a sua obra. Tudo. Tem pessoas que abrem a Bíblia, lê um versículo, fecha e começa a contar histórias pessoais. Pastor, pode contar um testemunho? Pode, é claro, mas aplique naquilo que Deus fez, Jesus fez na tua vida. Aqui o nosso entretenimento não é da minha mente, não sou eu, igreja. Para mim ministrar para vocês, eu não tiro da minha cabeça, no que eu construí para trás, não. Eu passei horas e horas no gabinete. O estudo deu aqui mais ou menos 6 laudas para ensinar, para instruir, em oração, orando por cada irmão, que essa mensagem chegue em cada coração, que essa mensagem chegue em cada mente, que essa mensagem chegue em cada vida nessa noite. Porque se eu falar só de mim, vocês não vão para lugar nenhum. Sabia disso? Porque eu não morri no lugar de vocês na cruz do Calvário. Quem morreu foi Jesus Cristo de Nazaré. A história é dele, a pregação é dele, o culto é para ele. Tudo o que acontece é para a honra e glória do nome dele. É isso que devemos ter em mente em nosso coração. Segundo, o avivamento é uma volta à oração. Repita comigo, o avivamento é uma volta à oração. Escute, uma igreja que não se dobra diante de Deus, ela não pode se levantar diante dos homens. Não pode, não podemos ter essa audácia. Uma igreja que não tem o costume de orar. Ai, meu joelho está doendo, minha cabeça está doendo. Eu vou chegar, porque agora eu estou começando aqui o ponte com Josué, a oração, eu começo 19 horas. Geralmente eu tiro 10 a 15 minutos, não é isso? Aí, aqui, graças a Deus, não tem. Mas se tiver algum irmão, peça perdão para Deus. Eu vou chegar depois da oração. Chegue antes, para orar conosco, de joelho dobrado. O culto começa quando o pastor pega o microfone, vamos orar. Dobra o joelho, ora, agradece a Deus. Talvez seja o maior tempo que você tenha durante o dia, seja aqueles 15 minutos na igreja. Tem gente que é tão corrido que não tem tempo nem para orar para o Senhor, nem conversar com Ele. Pastor, eu não tenho tempo. Peça perdão para Deus. Todos nós temos tempo. Todos nós. Talvez seja necessário Deus agir na tua vida, paralisar tudo o que há em volta, para te mostrar como você sempre teve tempo. Por isso que muita gente vem pela dor, pelo sofrimento. Só para Deus mostrar, você tem tempo, você que nunca ligou. Você que nunca me quis. Agora, quando precisa, está aí nessa cama, está acamado, doente, você tem todo o tempo do mundo para refletir nas ausências que você esteve da minha presença. Todos nós temos tempo, igreja. Nunca diga que você não tenha tempo. Nunca diga, Senhor, eu não tenho tempo para ti. Eu não tenho tempo para a tua obra. Eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para estar com meus irmãos. Peça perdão para Deus, se arrependa e volte. Encontre. Deixa aquilo que é desnecessário. Tem gente que consegue passar 5 horas no celular, 8 horas, 2 horas e meia numa televisão. Tem gente que consegue ficar na porta batendo um papo a tarde todo dia.
Aí o pastor chega e fala, chega às 18h30 no culto. O irmão não consegue chegar às 18h30. Estava trabalhando, tudo bem, ok, cada caso é o seu caso. Mas aquele irmão que negligencia deve pedir perdão a Deus. Deve pedir perdão a Deus. Em terceiro lugar, o avivamento é uma volta à santidade. Repita comigo, o avivamento é uma volta à santidade. O pecado é um grande obstáculo para o avivamento. Enquanto houver pecados não confessados, o Senhor não estará conosco. Nem poderemos resistir aos nossos inimigos. Provérbios fala que aquele que volta, às práticas passadas, aos pecados, é como um cachorro que volta ao seu vômito. Olha como isso é sério, cachorro que volta ao seu vômito. Uma pessoa que sempre incorre nos mesmos erros, sempre incorre nas mesmas falhas. Em quarto lugar, o avivamento é uma volta à evangelização. Repita comigo, o avivamento é uma volta à evangelização. Uma igreja cheia do Espírito sempre será uma igreja missionária. O avivamento começa na igreja, mas transborda para o mundo. Olha como é interessante. Hoje eu vi uma frase muito forte mesmo. Isso falou muito ao meu coração. Um determinado homem entrou no vagão de um trem. Ele era cheio de Deus, cheio. E sim, a simples presença dele nesse vagão do trem fez com que algumas pessoas se incomodassem. E teve um que chegou até ele e falou assim, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas você está me incomodando. Aí ele, por que eu estou lhe incomodando? Porque toda vez que eu te olho, e a tua presença me faz lembrar dos meus pecados, me faz lembrar da minha vida, do que eu tenho feito, que desagradou a Deus todos esses anos. Ou seja, a presença daquela pessoa era tão forte, ele era tão cheio de Deus, que as pessoas olharam para essa pessoa e sentiam o resplendor da glória de Deus. Ou seja, é isso que é ser luz. Sabia disso? É isso que é incomodar as trevas. Tem gente que anda na faculdade para cima e para baixo, no último período. Agora que eu descobri que tu era crente. Será se foi luz durante os 5 períodos? Que coisa, né? Agora que eu descobri, eu não sabia que tu era crente. Eu estou contigo há 15 anos no trabalho e agora que eu estou descobrindo. Que Cristo é que você está refletindo? A quem você tem imitado? Você é apenas um dentre eles. Você está nas trevas também como eles. Agora, se você é luz, você incomoda onde está. Sabia? As pessoas até falam, ei, não mexe com esse não, que esse é crente. Ele nem te chama. Depois do trabalho, bora beber, tomar cachaça. Não chama ele não, que ele é crente. Ele só toma água refrigerante. As pessoas já falam assim. Parece preconceito, não parece? Mas não é. É saber a posição que Deus te colocou. E quando essa pessoa quer um conselho, sabe quem que ela procura? Não é o coleguinha dele do bar. É o crente que é isolado. Ô irmão, estou passando por uma dificuldade, minha mulher está assim, meu esposo está assim, meus filhos, ore por mim. Quantos já do mundo aí pediram oração para você? Levante a mão, quantos? Olha aí, ó. É isso, você é luz, aonde você anda, seja luz pela autoridade do Senhor Jesus Cristo. Seja luz. Então, para resumir, anote aí, avivamento é a volta às Escrituras, avivamento é a volta à oração, avivamento é a volta à santidade e avivamento é a volta à evangelização, ok?